Graças a Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede, uma noite que o Senhor nos preparou, esta noite de quinta-feira, abençoada, em que nos reunimos nos atos do Senhor para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus pela sua poderosa palavra e entender a sua vontade para com as nossas vidas. A todos os internautas que nos acompanham a partir de agora, aqueles que vão receber a palavra de Deus, graça e paz da parte daquele que vive. Mensagem de hoje, no telão, mensagem de número 151. Ainda falando de trabalho, será a última mensagem a respeito de trabalho, a respeito de finanças, a respeito de administração, será a última. Nós vamos hoje selar este ensinamento, nós vamos hoje selar aquilo que o Espírito Santo nos ensinou, nos mostrou, nos orientou até o dia de hoje. Amém? O trabalho e a contribuição. Está escrito em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tem alguém fraco aqui? Tem alguém fraco aqui? Você é forte? Então, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E você diga amém. Vamos orar? Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, nosso Deus, nosso Senhor, te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nesta noite maravilhosa, este culto, Senhor, que o Senhor nos preparou. Te agradecemos por esta mesa, por este banquete, Senhor, que está posta diante de nós, Senhor, onde o Senhor mesmo irá, a partir de agora, nos servir. Obrigado, Deus, por podermos nos assentar à mesa contigo, Jesus. Eu lhe peço, com toda, Senhor, a humildade e submissão, que eu seja nas tuas mãos, Senhor, um instrumento de valor, para dar, Senhor, o conhecimento aos teus filhos, dar a direção correta aos teus filhos, para a tua igreja, Senhor, que ela seja edificada, Senhor, pela tua voz, pela tua palavra, pela verdade que liberta, Senhor. Usa-me com o teu poder e com a tua glória para abençoar os teus filhos. Que se manifeste, ó Deus, em nossas vidas, que se manifeste na vida da tua igreja a tua vontade, Senhor, o teu querer, ó Deus. Que a tua palavra flua em nossos corações. Que a partir deste momento, ó Deus, todos, Senhor, estejam aquietados, em paz. Que seja lançado fora agora, Senhor, toda ansiedade. Que seja lançado agora, Senhor, tudo aquilo, Deus, que incomoda os teus filhos. Jesus, aquilo que lhes rouba a paz, que seja lançado fora agora, Senhor, em teu santo nome, Jesus. Nós estamos num lugar de paz, e em paz, ó Deus, eu quero semear a paz para os teus filhos que aqui estão lhe ouvindo, Jesus. Espírito Santo,
Manifesta, Senhor, o teu amor, o teu poder e a tua graça sobre a vida das tuas ovelhas agora. Que reine sobre cada uma delas, ó Senhor, a tua graça e o teu amor. E que elas todas tenham os ouvidos espirituais, sensíveis à tua voz, e os olhos do entendimento, Senhor, os olhos do coração agora, iluminados pelo teu Espírito, para compreender a tua palavra, para receberem a tua palavra e viverem pela tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pastora, minha amada esposa. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, ovelhas benditas do bom pastor, filhos amados do Pai, bom perfume de Cristo nesta terra, pedras vivas, ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo, nação santa, reino de sacerdotes, família bendita do Senhor nesta terra. A Bíblia Sagrada, ela traz aproximadamente 2.400 versículos a respeito de dinheiro. Portanto, as Sagradas Escrituras, ela cita muito mais sobre dinheiro do que salvação, do que céu, do que inferno. E por isso, então, nós devemos compreender o porquê que a Bíblia fala tanto de dinheiro. Por que a Bíblia cita tanto a questão do dinheiro? Então, o modo, a maneira como lidamos com o dinheiro revela nossa intimidade, revela o nosso relacionamento com Deus. Por isso, o dinheiro é espiritual e deve se tornar espiritual para todos os filhos de Deus. Amém? No telão, esta frase é de Martinho Lutero. Ele escreveu: é preciso haver uma conversão do coração, da mente e também do bolso. Ok? Amém? Então, a nossa conversão para o Senhor deve acontecer de coração, de sentimentos, de mente, dos pensamentos, e devem também ser convertidos os nossos bolsos ao Senhor. Amém? Aplicar os princípios bíblicos em nossa vida, amados, não é algo simples. Nós temos visto isso a cada dia que nós recebemos a palavra do Senhor. Para aqueles que querem de fato a transformação, porque nós entendemos que a transformação não depende de Deus. Nós entendemos que a transformação da nossa vida depende de nós. Amém? O Senhor manda nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, que acontece pela palavra de Deus. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu recebo os ensinamentos de Deus através da sua palavra,
e me coloco então numa condição de transformar-me, de aceitar a transformação daquilo que precisa ser transformado, não é algo fácil, não é algo simples. Por quê? Porque a minha carne não quer que eu aceite isso. A minha carne quer que eu continue exatamente como estou. Por isso, é a luta entre o espírito e a carne. Então, é um exercício, dia após dia, daquilo que o Senhor me ensina, daquilo que o Senhor me revela pela sua palavra, daquilo que é certo, daquilo que é errado, eu entendo e então luto para consertar, para alinhar a minha conduta, a minha vida com a vontade de Deus. Então, por mais que a sua vida tenha muita coisa para ser acertada, eu quero lhe dizer em nome do Senhor, não desista. Persevere e continue para o alvo que é Cristo. O importante é você estar no caminho. Amém? Isso é importante. Então existem muitas pessoas frustradas, por exemplo, com a sua vida financeira. Pessoas que, por não ter recursos suficientes para arrumar a sua vida financeira, vivem frustradas. Então, nós precisamos entender o quê? Se eu não estou ainda em uma vida financeira de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, isso não pode me frustrar na minha caminhada com Deus. Ok? Isso não pode me decepcionar. Isso não pode ser algo de extrema importância para a minha caminhada com Deus. Por quê? Nós sabemos que se uma situação financeira difícil ocorrer, ou se estiver ocorrendo na nossa vida, isso vai passar. Ok? Isso vai passar. O Senhor nos dá direção, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina. Amém? Ele nos faz administradores fiéis daquilo que Ele coloca em nossas mãos, e nós vamos passar por aquilo que precisamos passar. Então o que importa para nós é sermos fiéis, tanto no pouco como no muito. Amém? O que importa para nós é fazermos o que Deus aprova pela sua palavra. Isso é o que importa, e nisso que nós lutamos dia após dia. Então qualquer situação contrária, qualquer dificuldade, sem a ajuda do Senhor Jesus e sem a prática dos princípios bíblicos, é algo completamente impossível de se mudar. Amém? Então uma situação contrária na nossa vida, se não for pela ajuda do Senhor e se não for pela prática dos princípios bíblicos, amados, essa situação não vai mudar nunca. Ok? Então a forma abençoada e aprovada pelo Senhor para prosperarmos, nós já vimos aqui no culto de domingo próximo passado. Qual é a forma abençoada para prosperarmos? Trabalhar. É pelo trabalho. Amém? Pelo trabalho nós prosperaremos. Não será com loterias, nós vimos isso, não será com jogos, não será com apostas, será através do trabalho. Vamos relembrar um pouco aqui do que vimos? Número 1. O que Deus diz sobre o trabalho? Está no telão. O propósito básico do trabalho é desenvolver o caráter.
O trabalho não é somente uma tarefa designada para se ganhar dinheiro, mas é também designado por Deus para produzir o caráter santo na vida do trabalhador. Ok? Então nós já vimos que antes mesmo de o homem cair, de o homem pecar, lá no Éden, o Senhor já havia estipulado para o homem o trabalho: cultivar e guardar o jardim. Não era um trabalho difícil, não era um trabalho árduo, mas era um trabalho. E depois que o homem pecou, depois que Adão, comeu ali do fruto da árvore que não era para ele comer, o trabalho se tornou o quê? Difícil e árduo. Ok? Número 2. A parte de Deus no nosso trabalho. Deus dá habilidade para o serviço, é Ele quem nos capacita para realizarmos o trabalho. Deus dá o sucesso, nós vimos aqui que é Deus quem promove, não é? É Deus quem manifesta na nossa vida o sucesso. E a letra C, é Deus quem controla a promoção. Então é Deus quem determina quando você vai ser elevado no teu trabalho. É Deus quem determina quando você vai receber uma promoção. Por isso você precisa aprender a trabalhar para Jesus. Então você vai para o teu local de trabalho, mas você tem que entender que você está indo trabalhar para o Senhor Jesus. Porque Ele é o patrão do teu patrão. E quando você faz para Jesus, a coisa muda. Amém? Então muitas pessoas, como eu disse, não são promovidas às vezes no trabalho porque ainda estão trabalhando para o homem. Estão esperando a promoção do homem. E a Bíblia diz que quem inclina os corações é Deus. Amém? Então, quando você trabalha para Deus, quando você mostra para Deus a sua alegria ali de trabalhar bem, de dar um bom testemunho no trabalho, trabalhar honestamente, Deus se agrada, amém, deste filho, e tem prazer em promovê-lo. Então, tem pessoas que falam assim: puxa vida, eu trabalho há tanto tempo no mesmo setor, no mesmo lugar. Então agora com essas pregações, talvez você possa entender isso. Por quê? Porque essa pessoa ainda não aprendeu a trabalhar para Jesus. Ela tem muito ainda para aprender. Estão entendendo? Então quando esta pessoa aprender a trabalhar para Jesus, então pode ser que ela mude de setor, que ela seja promovida. Amém? Estão entendendo isso? Glória a Deus. Número 3. A nossa parte no trabalho. Glória a Deus. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então o que nós temos que fazer, o nosso trabalho, nós temos que fazer para o Senhor, não para homens. Porque tem pessoas, amados, que às vezes não se dá com o chefe. Tem pessoas que às vezes não se dá com o patrão. E às vezes está lá porque precisa estar, porque precisa do salário, estão entendendo? E aí não desenvolve o bom trabalho, não desenvolve ali aquilo que ela poderia desenvolver. Então, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração. Quem foi trabalhar segunda-feira aqui feliz? Oh, glória! Oh, não, você não tem parte com a mentira, tá? Vou perguntar de novo. Quem foi trabalhar segunda-feira feliz? Amém. Foi de todo o coração? Foi? Foi, Rick? Amém. Não reclamou nem um pouquinho? Não. Ninguém falou: é segunda-feira. Ninguém falou? Amém. Glória a Deus.
E ninguém aqui hoje falou assim: ah, acabou a semana. Ninguém falou? Amém. Glória a Deus. De todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis de quem? Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, antes de nós servirmos ao homem, igreja, nós servimos a Cristo. Amém? Então, portanto, para quem você trabalha? Para quem? Cristo. Ok? Para Cristo Senhor. Número 4. Responsabilidades do empregador. Nós vimos aqui também, no culto de domingo. Letra A. O empregador crente, ele deve servir os seus empregados. Está errado ali, pastora. Servir os seus empregados, porque é a responsabilidade do empregador. Amém? Servir os seus empregados, servir bem, servir de exemplo. Letra B. Ser um bom comunicador. O que é ser um bom comunicador? O empregador deve transmitir para o empregado com eficiência aquilo que ele quer do empregado, para que depois o empregado não faça como ele entendeu e não realizou certo. Estão entendendo? Então, numa má comunicação, pode haver problemas. Então, o empregador, ele tem que ser um bom comunicador, seja ele um chefe, um supervisor, um diretor, ou até mesmo o patrão, o cabeça, né? Vamos dizer assim. Ele precisa ser um bom comunicador. Eu quero que você faça assim, assim e assim. Amém? Precisa ser. Então é uma responsabilidade do empregador, para que depois não querer cobrar o funcionário, não querer cobrar o empregado que não fez direito. Amém? Letra C. Responsabilidade do empregador: manter o empregado responsável. Então, missão dada tem que ser missão cumprida. Ok? E isso vai do empregador. Estar ali cobrando do empregado, para que o empregado seja sempre responsável com as suas tarefas. Letra D. Pague em dia um salário justo a seus empregados. Então, é em dia. Evitar atrasos, porque Deus pode colocar o empregador ali em juízo. Amém? Então é no dia. É no dia. Então, se é combinado para tal dia, naquele dia, o empregado deve receber o seu salário. Número 5. Responsabilidades dos empregados. Nós vimos aqui também. A letra A honestidade. Não subtrair sequer uma folha de sulfite, não subtrair sequer um clips, não subtrair sequer uma caneta, não subtrair sequer, se não for liberado, um sinal de internet. Enfim, a honestidade acima de todas as coisas no local de trabalho, para com o seu empregador, para com aqueles que estão acima de você. Então a honestidade. E também a letra B, a fidelidade para com o seu empregador. Então, se o teu empregador está confiando em você para o serviço, se o empregador está confiando em você na empresa, você deve mostrar ao empregador a fidelidade. Você não deve, por exemplo, vou citar aqui um pequeno exemplo para você entender essa questão de fidelidade. Eu sempre falo vestir a camisa. Amém? Então o empregado sempre deve vestir a camisa da empresa. Vestir a camisa do empregador. Ou seja, ir a favor do empregador e nunca contra.
Por exemplo, eu trabalho numa empresa, sou contratado por um empregador, recebo meu salário dele e tento às vezes conciliar no meu trabalho contratado outro tipo de serviço para outras pessoas. Isto é infidelidade. Isto é infidelidade. Se eu estou ali trabalhando para o meu empregador, eu tenho que trabalhar o tempo integral ali que eu sou contratado somente para ele. Eu não posso trazer para o meu período de trabalho algum outro trabalho, alguma outra coisa para outra pessoa. Isso é infidelidade. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. A letra C. A responsabilidade dos empregados. Honra ao empregador. 1 de Pedro 2,18 está escrito assim, olha. Servos são os empregados, ok? Então, empregados, sede submissos, com todo temor ao vosso. Este Senhor está minúsculo. Então, este Senhor é o patrão. Este Senhor é o empregador, ok? Então, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pastor, mas seja ele bom ou perverso, tem que ser submisso com todo o temor. Quem está entendendo, diga amém. Então, respeitar hierarquia é muito bom. Se submeter à hierarquia é muito bom. É aprovado por Deus. Não passar por cima de ninguém que seja superior a você é muito importante. Quer que eu cite um exemplo? Você trabalha numa empresa que acima de você tem um chefe, tem um encarregado. E depois esse encarregado tem aí um diretor. E depois do diretor tem o dono da empresa, ok? E você está lá, por exemplo, como secretário ou secretária do teu chefe, tá? Você é uma secretária ou secretário do teu chefe. Acima do teu chefe tem o diretor e depois tem o dono. Você, como secretário, tem que ser submisso a quem? Ao teu chefe. Mas aí acontece um problema entre você e o teu chefe. E você consegue chegar ao diretor que está acima do chefe. E aí você pega o problema e vai levar para quem? Para o diretor. Isso é insubmissão. Porque qualquer coisa que tem que ser tratado com o seu superior. E não com o superior do superior. Estão entendendo? Estão entendendo? Você não pode passar por cima de hierarquia. Isso não é dar honra a quem merece honra. Então, se você foi contratado num lugar de trabalho, onde foi bem claro e dito para você, olha, você responde a essa pessoa, você precisa aprender a responder para esta pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Ok? Então, neste ponto aqui, a nossa bispa, ela citou um exemplo, que o nosso amado bispo Rai, ele, na multinacional em que ele trabalhava, ele era supervisor de diretores,
ok? De vários diretores. Então, vários diretores respondiam a ele. E numa certa feita, uma secretária de um diretor veio até ele, que estava tendo um problema com o diretor. E ele foi assim, bem direto e reto. Ela veio: olha, eu sou cristã também, e eu fiquei sabendo que o senhor é pastor, então eu gostaria de um aconselhamento para eu poder acertar uma situação entre mim e o meu chefe, o diretor. A resposta do bispo Rai foi exatamente esta: não, eu não lhe darei aconselhamento pastoral aqui. Se você quiser aconselhamento pastoral, você vai nos procurar na igreja. Estará eu e a minha esposa no gabinete pastoral para lhe aconselhar. E, em segundo lugar, você não deve jamais passar por cima de hierarquia. Então você vai e procure o diretor, procure o seu chefe e resolva a situação com ele. Ele tinha todo o poder para resolver. Não. É sim, sim e não, não. Amém, igreja? Estão entendendo? Então que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Vocês estão entendendo? Tem gente que não está gostando aqui não, né? Mas é essa a palavra do Senhor, ok? Então, mata a carne, amém? Mata a carne e faz prevalecer o Espírito, porque é vontade de Deus. Não participar e não alimentar difames ou fofocas do seu empregador, ok? Mas está todo mundo comentando. Você não faz parte do todo mundo. Então a tua boca é para bem dizer, não para alimentar difames e muito menos para fazer fofoca. E principalmente daquele por qual chega para a tua vida o mantimento, o sustento, a bênção de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. A igreja está entendendo? Amém. Letra D. Honra aos colegas. Tem que aprender a dar honra também aos colegas de trabalho. Provérbios 30, versículo 10 diz assim: não calunieis o servo diante de seu senhor, para que aquele que te não amaldiçoe fique culpado. Para que aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Não calunies o servo diante do seu senhor. Então, sabe, evita. Se puder, sabe, acertar uma situação, acerta a situação. Por quê? Porque a Bíblia diz para não caluniar o outro servo, o outro companheiro de trabalho. Amém? Ok? Nós somos o quê? Pacificadores. A Bíblia diz que nós temos um membro, pastora, que nós podemos atear fogo numa floresta com este membro. Você acredita? A Bíblia diz. Eu acredito, porque a Bíblia diz. Sabe como se chama esse membro? Língua. Amém? Com a língua nós podemos atear fogo numa floresta. Pode criar um inferno. Amém? E nós não fomos chamados por Deus para isso. E você diga amém. Letra E. A verbalização da fé. Isso aqui, amados, é tremendo. Isso aqui é algo maravilhoso. A minha fé, com a minha postura, com a minha conduta, ela chega a ser verbalizada por outros. Eu não preciso falar nada. Os outros vão ver. Amém? Daniel 6, versículo 20, está escrito assim: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel. Rei Dario, ok? Tinha lá assinado
um edito, né, que ninguém ali do seu reinado poderia pedir algo a alguma entidade ou algum deus, não podia pedir nada se não fosse para ele. Ok? E Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E, como judeu, ele tinha o costume, né, que no seu quarto, com a janela dava para Jerusalém, ele se prostrava lá e ele foi visto adorando a Deus. E ele foi, então, entregue ao ouvido do rei. Olha, e Daniel trabalhava para o rei. O rei amava Daniel. O rei era ímpio. Daniel, servo do Deus Altíssimo. E Daniel trabalhava no palácio, trabalhava para o rei. E o rei gostava muito, mas como o rei havia assinado, e as pessoas à volta do rei pressionaram o rei ali, o que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões. Porque essa era a sentença para quem desobedecesse. Então, olha, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Isso no dia seguinte, que ele foi lançado. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, olha, amados, que tremendo isso, o ímpio viu Deus na vida de Daniel. Vocês estão entendendo? Quando um filho de Deus dá um verdadeiro testemunho de Deus nessa terra, as pessoas veem. Então o rei disse: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E livrou. Daniel respondeu: amém. Então que a nossa fé seja verbalizada pelas nossas atitudes, que a nossa fé seja vista pelas outras pessoas com as nossas atitudes. Número 6. Bênçãos prometidas aos honestos. E você diga amém. Receba aí em nome de Cristo. Letra A. Intimidade com o Senhor. Quem é honesto tem intimidade com Deus, e Deus ama esta intimidade. Provérbios 3, versículo 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então Deus abomina o perverso, mas os honestos, os retos, trata o Senhor com intimidade. Letra B. Bênçãos prometidas aos honestos. Uma família abençoada. Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Olha, o que gera, o que acarreta numa família onde se há integridade na vida dos pais, onde se há honestidade na vida dos pais. Os filhos serão felizes. Amém? Letra C. Glória a Deus. As bênçãos prometidas aos honestos. Isso diz a palavra de Deus a nosso respeito. Vida longa. Provérbios 12, 19 diz assim: o lábio veraz permanece para sempre. O lábio verdadeiro, honesto, reto, amém? Permanece para sempre. Mas a língua mentirosa, apenas um momento. Amados, é a palavra de Deus que diz. E a palavra de Deus é verdade absoluta para todos nós. Então aquele que é reto, aquele que é honesto, permanece para sempre na sua descendência, passará de geração a geração. Mas a língua mentirosa, apenas um momento. Descendências às vezes são exterminadas da face da terra. É triste eu falar isso,
Mas eu conheço muitas descendências que eu vi o fim naquela pessoa. A pessoa morreu, acabou. Acabou. Não teve mais o sobrenome na terra. Estão entendendo? E isso, amados, é uma determinação de Deus. Não é acaso, não é coincidência, nada disso. É Deus. É uma sentença de Deus. É o cumprimento da palavra do Senhor. Então o lábio honesto, o lábio verdadeiro, o lábio reto, o lábio que teme ao Senhor e que vive neste temor, ele vai permanecer para sempre. Ou seja, a sua descendência vai de geração em geração. Mas a língua mentirosa, Deus ceifa dessa terra. Deus não tem prazer. Estão entendendo? Amém? Diga graças a Deus. As bênçãos. Letra D, prosperidade. Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro. Amém? Mas na renda dos perversos há perturbação. Então na casa do justo tem o quê? Prosperidade. E na dos perversos, só perturbação. Número 7. Consequências da desonestidade. Tem consequências, viu? A letra A primeira consequência, alienação de Deus. Provérbios 3:32 nós lemos, porque o Senhor abomina o perverso. Então Deus não tem prazer de ter intimidade com o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Consequências da desonestidade, letra B, problemas familiares. Provérbios 15, versículo 17 diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Então nós precisamos aqui compreender que é melhor a honestidade, a verdade, com pouco, amém? Com pouco, porque é o que a Bíblia está dizendo, um prato de hortaliça, do que a desonestidade, o lucro ilícito sobre alguma coisa, o dinheiro ilícito sobre alguma coisa. E aí a pessoa pode comprar lá o boi cevado para fazer o churrasco, né? Mas ter lá com ele o que? O ódio. Não só ali o ódio entre família, mas também o ódio de Deus, porque Deus odeia o pecado. Amém? Estão compreendendo isso? Letra C. As consequências da desonestidade. Morte. Provérbios 21, versículo 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, ou seja, de modo desonesto, é vaidade e laço mortal. Então, não só morte física, mas também morte em muitas áreas da vida. Primeira delas vai ser a espiritual, porque Deus não tem prazer com esta pessoa, e aquela que não tem Cristo manifesto no seu espírito, ela é uma pessoa morta. Ela pode respirar aqui, ter uma vida aí fora, mas ela está morta. Amém? Então, trabalhar por adquirir tesouro com desonestidade é vaidade e laço mortal. Letra D. Consequência da desonestidade, pobreza. Provérbios 13, versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Diga graças a Deus. Amém? Então, o que se ajunta com a força do trabalho honesto terá aumento. Está no telão, pastora? A sociedade sem Deus diz: você pode ser desonesto, porque todo mundo é.
Ok? Hoje, o grau de desonestidade que nós vemos é muito alto, em tudo. Então, é algo que está comum no mundo hoje, a desonestidade. Mas o Senhor ordena, a Bíblia diz, o Senhor ordena honestidade absoluta mesmo nas menores questões. E nós dizemos amém. 2 Coríntios 8:21 diz: pois o que nos preocupa, olha o apóstolo Paulo dizendo, o que nos preocupa é procedermos honestamente. Então, a nossa preocupação, igreja, como igreja, deve ser procedermos honestamente. Não só perante o Senhor, como também diante dos homens. No telão, guarde essa frase: trabalhe como para o Senhor, tendo como padrão a excelência. Trabalhe arduamente, mas não em excesso. Pois se o trabalho lhe tira da igreja ou da família, Deus já não está nele. Howard Dayton é o nome do homem que elaborou essa frase. Amém? Um grande pregador. Se o trabalho é em excesso, ele tira da igreja ou da família, Deus já não está nele. Isso é muito sério. Ok? Número 8. Contribuir e semear em Deus. Então a Bíblia condena qualquer forma de cobiça e ganância. Temos visto isso? Temos ou não? Temos. Deus condena qualquer forma de cobiça e ganância. Enquanto que a generosidade é vista como virtude pela Bíblia Sagrada. Então, quando somos generosos, nós temos a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Número 9. Temos que ter atitude ao contribuir. Estamos encerrando este estudo. Eu quero que você compreenda tudo que o Senhor falou nestes dias e está falando hoje. Amém? São instruções, são direções para nós termos uma vida bem-sucedida com Deus. Põe lá para mim, pastora, por favor. Se a contribuição for apenas para a igreja, para um pastor, ou para uma pessoa com necessidade, esta contribuição torna-se somente uma caridade. Isso é muito bom, porque nós temos que ser caridosos, ok? Amém? Mas, se for para o Senhor, ou seja, se for uma contribuição para o Senhor, então ela torna-se um ato de adoração. Então aí o momento da sementeira que nós realizamos aqui, ela é um ato de adoração. Ela é o momento de louvor a Deus com aquilo que nós entregamos ao Senhor. Frase também de Howard Dayton. Amém? Fique de pé no teu lugar. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus é fiel. Na nossa vida não volta para Deus vazia. Antes faz aquilo que apraz ao Senhor. O Senhor revela a sua vontade ao nosso viver, à nossa vida, para que tudo que Ele tem planejado para cada um de nós se cumpra, se manifeste. Porque o Senhor não pode fazer na vida de um eleito que recebe a graça de Deus sem antes avisar, comunicar e dar a direção para que a nossa vida seja alinhada, a nossa vida seja acertada. E nesta série o Senhor nos falou muito, de muitas coisas, de muitas áreas, da questão da administração, de sermos servos fiéis,
de lidarmos com o dinheiro de modo espiritual, de fazermos com o dinheiro o bem visto por Deus. O Senhor nos ensinou a respeito da honestidade, nos falou acerca da honestidade, da desonestidade, coisas que muitas das vezes estavam passando desapercebido em nossa vida. Estávamos achando algo normal, estávamos pensando que era aquilo normal, que Deus não estava ali fazendo conta daquilo. E o Senhor veio pela palavra, falou conosco, abriu os nossos olhos, nos deu entendimento. Pois para Deus não há o pecadinho e o pecadão. Para Deus, pecado é pecado, erro é erro, o certo é certo, mas o errado é errado. Não tem o erradinho e o erradão. Para Deus não existe isso. Nós vimos a questão simples de atender um telefone e às vezes falar que a pessoa não está, sendo que a pessoa está. Então, se a pessoa está mandando você falar que não está, fala, então fale você que você não está. Eu não vou mentir. Não é? Não, mas com essa pessoa eu não vou falar nem morto. Então fale você que você não vai falar com ela nem morto. Pequenas coisas que achávamos não ter problema, achávamos ser simples. Não, Deus não vai me culpar, me condenar porque eu falei uma mentirinha que não causou mal para ninguém. O nosso Pai não tem parte com a mentira. O nosso Pai, Ele nos chama de filhos amados, de filhos benditos. Ele chama de filhos do diabo aqueles que mentem. Na Escritura, nas Sagradas Escrituras, há uma passagem em que estava lá os judeus dizendo para Jesus que eles eram filhos de Abraão. E Jesus olhou para aquela gente e falou: vós tendes por pai o diabo, porque vós quereis satisfazer os seus desejos. Quando Jesus disse isso para aquele povo, Jesus disse por quê? Porque era um povo mentiroso. Porque era um povo que mentia descaradamente. E a mentira para eles era algo normal. Então nós, filhos de Deus, não temos parte com a mentira. Nós não temos parte com o diabo. Nós odiamos a mentira e amamos a verdade. Tanto que nós estamos aqui vivendo por esta graça que nos foi revelada, que é a verdade. Nós saímos da mentira e odiamos a mentira e amamos a verdade, que é a graça de Deus que nos foi revelada. Portanto, meus amados, Jesus quer de nós e requer de nós honestidade absoluta. Honestidade absoluta em tudo. Na sua casa, na sua obra, no seu reino, no seu testemunho. Ele quer honestidade absoluta no teu local de trabalho, na tua casa, no teu lar. Ele quer honestidade no teu relacionamento com a tua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, com quem quer que seja. Jesus quer que você seja honesto em tudo. Ele habita em você. Ele habita em você, Ele está em você. É aquilo que eu disse no começo deste culto. Alinhar a nossa vida aos padrões bíblicos não é algo fácil. Não é.
por isso é para poucos. Ouça isso. Jesus disse que o caminho que leva à salvação, ele é estreito. E poucos entrarão por ele. O que leva à perdição é largo. E muitos entrarão por ele. Mais uma vez você pode então entender por que estamos aqui. Poucos. Por quê? Porque a escrava, ela tem mais filhos mesmo. Os filhos da escrava são mais numerosos, que são os nossos irmãos da lei. E os filhos da livre é menor número. Mas são estes que vão entrar pelo caminho estreito. São estes que recebem o conhecimento do caminho estreito para viver este caminho estreito e dar frutos para Deus aqui nesta terra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.